Hoje a gente vai falar sobre o Vale do São Francisco, isso mesmo. Ali no meio da caatinga nordestina, onde o sol é forte, a chuva é pouca, mas a vida sempre foi dura. Existe um lugar então que virou símbolo de produtividade hoje em dia, esperança e também superação. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre a história impressionante que é do Vale do São Francisco e como que ele se tornou um do maior polo de fruticultura irrigada do Brasil, um dos maiores e mais importantes do mundo inteiro. A história do Vale do São Francisco é, acima de tudo, uma história de sonho e também de muita luta. Até meados do século XX, essa região era conhecida apenas só pela seca, pela pobreza e pelas dificuldades enfrentadas por quem dependia daquela agricultura de subsistência. Mas tudo começou a mudar ali nos anos 1960, com a criação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, que infelizmente ficou famosa nos últimos anos por escândalos de corrupção, como quase tudo nesse país, né, meu querido? O objetivo da estatal era então muito ambicioso, usar a água do rio para irrigar o semiárido ali e gerar riqueza, onde só naquela época havia ali sofrimento e seca. E olha, o projeto até que deu certo. Foram implementados os primeiros perímetros irrigados, como o de Bebedouro, o de Mandacaru, e famílias inteiras ali passaram a viver de agricultura irrigada do São Francisco. Foi literalmente um divisor de águas, né? Conhecido como Velho Chico, o rio nasce em Minas Gerais, percorre mais de 2.800 quilômetros e atravessa 5 estados brasileiros até desaguar no Oceano Atlântico. Se a gente fosse comparar, seria um rio que atravessaria a Europa inteira. O São Francisco ele é imenso, ele é um patrimônio brasileiro sem medida, sem preço. A gente às vezes não dá tanto valor o quanto que temos rios muito bons aqui. Por exemplo, a gente está aqui em Goiás, sentado em cima de uma das maiores bacias hidrográficas aqui do mundo, que é a Guarani. Então, o Brasil é muito rico, pessoal. Historicamente, o São Francisco ele sempre foi ali um vital para toda a cultura nordestina, para o abastecimento da população ribeirinha e também para a sobrevivência da fauna e da flora ali no local. Mas com os projetos de irrigação, o rio passou a ser também motor econômico. Hoje, o rio é responsável diretamente por sustentar mais de 1 milhão de hectares de agricultura irrigada na região. Então é graças ao Velho Chico, né, conhecido como São Francisco, que o sertão floresceu. Então veja, vamos falar um pouco sobre os números aqui do que mudou ali em volta do Vale do Rio São Francisco. O vale hoje ele é responsável por cerca de 40% da produção nacional de frutas destinadas à exportação. Ou seja, 40% de todas as frutas que a gente exporta vem hoje do Vale do Rio São Francisco. Em 2023, o Brasil exportou mais de 1,2 bilhão de dólares em frutas, sendo que disso, os 40% foram dessa região. O principal destaque aí é a manga, né, que com mais de 266 mil toneladas exportadas no ano passado. Só de manga foram gerados aí 312 milhões de dólares em uma receita de exportação. Outro gigante ali da região é a uva. Incrivelmente, a uva é muito forte ali, que movimentou então mais de 200 milhões de dólares. Além das exportações, o mercado interno também é atendido ali pelas frutas do Vale do Rio São Francisco. São produzidas ali e abastecem supermercados de todo o Brasil, do norte, do sul e também um pouco do centro-oeste. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? A fruticultura irrigada, ela emprega diretamente, de forma direta, mais de 100 mil pessoas no Vale do São Francisco. Sem contar todos os empregos indiretos, sem contar todo o desenvolvimento ali da parte logística para fazer com que essa exportação tenha efetividade. Então, é desenvolvimento econômico na veia do Nordeste brasileiro. Então temos várias variedades de manga, como a Tommy Atkins, a Kent, a Palmer, a Kate, que fazem tanto sucesso lá fora, vem tudo ali daquele Vale do Rio São Francisco. A manga do Vale, então, é conhecida pelo sabor doce, pela coloração muito vibrante que tem e também muita durabilidade depois da colheita. E já quando a gente fala de uva, né, a região especializou em uva sem semente, como a Thompson e a Crimson, né? Graças à irrigação e técnica da poda programada, é possível colher até 3 safras por ano. Já o melão e a melancia, que apesar de serem muito mais comuns no litoral ali nordestino, também são produzidos ali no Vale em larga escala. Goiaba, acerola também são produzidos na região e abastece principalmente a parte de indústria de polpas, como suco concentrados. Então quando você tiver uma polpa, pegue uma polpa e tente ler ali atrás de onde que vem. É bem possível que venha ali do Vale do Rio São Francisco. E o sucesso do Vale São Francisco ele não é uma obra do acaso. Ele é fruto de tecnologia, de inovação e de mudança aqui no Brasil, que é o que a gente sempre fala aqui no canal. É poder público olhando para o agronegócio, olhando para o quanto que o nosso país é rico em várias riquezas naturais e colocando dinheiro onde tem que ser colocado, apesar de muito escândalo de corrupção que envolve toda essa movimentação do Rio São Francisco. E quando a gente fala de técnica de irrigação ali no Vale do São Francisco, a gente está falando de muita tecnologia. A gente está falando de irrigação por gotejamento. Ela economiza água, fertilizante também. A gente está falando de uso de sensor no solo para medir a umidade, evitar desperdício e também agricultura de precisão,
que é usando monitoramento via satélite para entender onde é o melhor local. Então a pesquisa também é forte. A quem? A Embrapa, né? A Embrapa ali no semiárido, instalada em Petrolina, desenvolve variedade de frutas adaptadas ao clima quente e também à região, né? Ou seja, a Embrapa mostrando novamente, como a gente sempre fala aqui no programa, o quanto que ela tem tecnologia e o quanto que ela é respeitada aqui por todo o Brasil. Além disso, também temos toda a infraestrutura logística da região que ajudou muito, né? O aeroporto de Petrolina possui estrutura de câmara fria para exportar fruta fresca direto para a Europa e também ali para a América do Norte. As rodovias ficaram muito melhores, muito mais bem conservadas, facilitando aí o transporte para portos de Suape e também ali em Salvador. E qual que é o resultado então de tudo isso? É que as frutas ali do Vale do São Francisco conseguem chegar lá no supermercado na Inglaterra, na França, na Holanda, até nos Emirados Árabes, bem conservadas. Mas como todo empreendimento, nem tudo é só essa mil maravilha, né? O modelo da fruticultura irrigada também enfrenta muitos desafios. O uso intensivo da água, a gestão do recurso hídrico ali precisa ser muito rigorosa para garantir também o futuro e não acabar com toda essa mudança que foi feita. Mudanças climáticas na região ali, o aumento da temperatura, né? E todos os padrões de chuva podem impactar muito aquele equilíbrio, principalmente em frutas que são muito mais sensíveis, né? Por outro lado, quando a gente olha para o futuro, existem muitas oportunidades no horizonte. Novas variedades de fruta e adaptadas ali para o semiárido. A Embrapa trazendo muita inovação, muita tecnologia genética para frutas, especialmente no semiárido. Adoção também de práticas mais ecológicas e orgânicas que vêm sendo feitas ali na região. A expansão também para novos mercados na Ásia, na África, na China, que está vindo forte. Então, todo o futuro ali do Vale depende de uma inovação contínua e também de uma visão estratégica de longo prazo. Então, mais uma vez, para encerrar tudo isso, vamos falar algumas curiosidades que pouca gente conhece. Por exemplo, a cidade de Petrolina, em Pernambuco, ela é considerada a capital da fruticultura irrigada do Brasil. Juazeiro, por outro lado, na Bahia, junto com Petrolina, forma a maior área irrigada de toda a América Latina. Está ali em Juazeiro. Outra curiosidade é que o Vale do São Francisco já abasteceu os Jogos Olímpicos de Londres, ali em 2012, mandando muita manga brasileira para todo aquele evento, né? Os vinhos também produzidos na região do São Francisco estão ganhando reconhecimento internacional e alguns já receberam prêmios em concursos muito importantes ali da França e da Itália. Incrível isso, né? Então, quando a gente olha para a história de todo o Vale do São Francisco, a gente tem muito orgulho de dizer que isso foi uma obra brasileira. É claro, escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção, como tudo aqui, né? Mas a gente não pode só olhar por esse lado, né? Aqui a gente tem uma verdadeira lição de resiliência para todo mundo que morava nesse semiárido ali no Nordeste. Então, depois de tudo isso, a gente percebe o quanto que, em pouco tempo, um lugar que tinha tanta fome, tanta falta de oportunidade, tanta seca, hoje é sinônimo de fartura, sinônimo de exportação, de logística, de crescimento. E tudo isso foi graças a um único rio, muita tecnologia, principalmente também um esforço incansável de muitos produtores que acreditaram ali naquela terra e também dinheiro público colocado no local certo. Então o Vale do São Francisco, ele é uma prova viva de que o Brasil tem sim a capacidade de transformar desafio em oportunidade, de criar riqueza. Então o que a gente fez com o Vale do São Francisco é uma inspiração para o mundo inteiro. Então se você gostou de toda essa história e que se você apoia também todo o agro brasileiro, clique aqui, se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa boa, tem muito podcast bom e te vejo até o próximo vídeo. Um abraço, comente aqui, você é do Vale do São Francisco? Você viu isso mudando na prática? Qual que é a sua opinião sobre isso? Clique aqui, se inscreve no canal, seja bem-vindo aí ao VP Agro.